Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, ajudando-nos a levar o conhecimento da Sagrada Escritura a todos os que precisam da Palavra de Deus em suas vidas. No dia 8 de dezembro, desde 1439, a Igreja celebra uma solenidade, a da Imaculada Conceição de Maria. Tudo o que a Igreja diz sobre Maria é consequência de sua maternidade divina. Aqui, trata-se de celebrar o fato de que Maria foi concebida sem o pecado original no seio de sua mãe Santa Ana, e também o fato de ela não ter cometido nenhum pecado em toda a sua vida. Muitas vezes, confunde-se essa afirmação com a concepção virginal de Jesus, que é um outro ensinamento da Igreja, distinto deste. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cheia de graça por obra de Deus, foi redimida desde a sua concepção, pelo caminho da preservação, e não pelo normal da purificação ou justificação. Sempre aflorava a pergunta: qual deve ser a santidade daquela que foi destinada por Deus a ser a mãe de seu filho, isto é, a mãe do santo por excelência? Qual é a santidade exigida pela missão de Mãe de Deus? E a resposta era: a mãe do santo por excelência devia estar livre de toda sujeição ao pecado. O filho não quis que sua mãe tivesse estado antes na posse do maligno. O Espírito preparou Maria com a sua graça. Por pura graça de Deus, ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável de Deus. Significa isso que desde a sua concepção, ela esteve plenamente unida a Deus Trino, foi habitada pela Trindade, templo vivo da Trindade e filha de Deus, como explicou São João Paulo II na sua encíclica Mãe do Redentor, número 10. Em 1854, o Papa Pio IX, recolhendo toda essa tradição da Igreja desde seu início, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Lembremos, a definição de um dogma pela Igreja é como a descoberta de uma nova estrela. A estrela não nasce no momento em que sua luz chega até a Terra e é percebida pelo observador. Já existia antes, desde milhares de anos-luz. Pio IX declarou esse dogma dizendo assim: a Beatíssima Virgem, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. E de fato, 4 anos antes, em 1850, ao aparecer a Santa Bernadette em Lourdes, e a menina lhe perguntar quem ela era, Maria respondeu que era a Imaculada Conceição. Mas não é só na tradição que encontramos as pistas para a concepção imaculada de Maria. O evangelho que é proclamado na solenidade da Imaculada Conceição é o da anunciação do anjo Gabriel à Virgem. Nós sabemos que temos muito poucas passagens em que Maria aparece nos evangelhos. No entanto, 2 elementos deste texto podem explicar a razão da sua escolha, porque apontam para a Imaculada Concepção. Gabriel saúda Maria ao encontrá-la dizendo: Ave cheia de graça. Salve, cheia de graça, é o mesmo. Em grego, kairo ke karitomen. A tradução mais antiga dessa locução para o latim é de São Jerônimo: Ave gratia plena. Plena de graça, cheia de graça. A raiz está na palavra caris, graça. Tem-se uma ação de Deus sobre Maria, que recebe essa graça divina, e, no momento da anunciação, Gabriel a torna pública, por assim dizer, completando ainda: o Senhor está contigo. Um paralelo da palavra ave temos no capítulo 19 do Evangelho de São João. O soldado diz a Jesus, escarnecendo dele: Salve, Rei dos Judeus!
A palavra em grego foi a mesma. Em muitos filmes, por exemplo, nós vemos como os circundantes do imperador romano o saúdam dizendo Ave César. Com essa conotação real é que o soldado saudou Jesus, embora estivesse falando ironicamente. Então, percebemos que Gabriel saúda Maria como aquela que recebeu o favor, a graça de Deus. E Maria se perturba. Gabriel repete: não temas, achaste graça diante de Deus. Assim, 2 vezes o Evangelho da Anunciação enfatiza como Maria foi recebedora da graça divina. Plena dessa graça, Gabriel anuncia que ela será a mãe do Salvador, do Filho de Deus. Mas espera o seu sim, sem o qual o Filho não se encarnará. Também no Antigo Testamento encontramos a ideia da concepção imaculada da Virgem. A salvação através de uma mulher já fora anunciada no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Depois do pecado de Adão e Eva, que chamamos de pecado original, o primeiro, justamente do qual dizemos que Maria foi preservada, quando a proclamamos a Imaculada Conceição, Deus amaldiçoa a serpente, Satanás, e afirma que colocará ódio e inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de ambas. A serpente ferirá o calcanhar da mulher e esta lhe esmagará a cabeça. Esta passagem é conhecida pela tradição dos padres da Igreja como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio da boa nova da salvação. Para os judeus, era uma profecia sobre a batalha entre o Messias, nascido da mulher, e a serpente, que é Satanás. Os comentários judaicos ao Gênesis, como os livros dos Targums ou do Midrash Rabbah, assim interpretaram esse texto. A tradição cristã antiga também viu aí uma profecia sobre a mãe de Cristo e sobre a batalha entre o Messias e o diabo. Maria é como que a nova Eva. Enquanto a primeira sucumbiu à tentação do demônio, a nova Eva também batalhará com a serpente e esmagará sua cabeça, dando à luz o Filho único de Deus, que conquistará todo o mal e a morte. Deus anunciou ainda que a serpente iria ferir o calcanhar da mulher. É como esses animais agem quando são pisados, emitindo seu veneno e inoculando no pé da pessoa. Aqui, a tradição cristã reconheceu uma profecia sobre a paixão do Cristo, o novo Adão, que repara o pecado de cada um de nós e também o pecado da origem cometido por Adão e Eva. Por tudo isso, a passagem é chamada de proto-evangelho. A seguir, o Gênesis informa que Adão chamou sua mulher de Eva, porque a palavra Avá, em hebraico, significa mãe de todos os viventes e tem por raiz o verbo viver. Assim, todos os seres humanos descendem dessa mulher, Eva, vida. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo comenta: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Paulo fala em sermos santos e irrepreensíveis. Em grego, amomos, que significa imaculado, sem qualquer mancha. Essa é uma das poucas passagens do Novo Testamento em que aparece a palavra imaculado. E o que nos tornará imaculados aos olhos de Deus é a graça de Deus. Se nós seremos tornados santos e imaculados, nenhuma razão há para que a mãe de Jesus não fosse também tornada imaculada. Nós pelo batismo, ela por uma graça antecipada, em vista dos méritos de seu filho. O filho que com o seu sim, o seu fiat, ela dará à luz. O filho que Paulo descreve na carta aos Romanos e aos Coríntios como o novo Adão, que desfaz todo o efeito do pecado, da queda dos primeiros pais. Os primeiros cristãos se perguntavam: se Cristo é o novo Adão, quem é a nova Eva, já que eram um casal? No Novo Testamento, o Evangelho de João e o Apocalipse de João descrevem Maria como a nova mulher,
a nova Eva, a mãe do Messias. É uma das razões pelas quais Jesus chama Maria de mulher quando ela está aos pés da cruz e ele lhe entrega João e toda a humanidade como filhos. João escreve assim justamente porque está aludindo a Eva do Antigo Testamento, a mulher. Não é uma novidade do século XIX, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, em 1858. No Oriente e no Ocidente, em grego e latim, desde o século II, iniciando com Irineu de Lyon, os pais da Igreja foram unânimes em identificar a profecia do Gênesis 3,15 com uma mulher que seria uma espécie de nova Eva. Tudo que foi criado é uma realização e concretização de uma ideia existente na mente de Deus desde toda a eternidade. Dos seres humanos, depois do pecado original, Deus tem duas imagens. Uma é o que somos e a outra é o que deveríamos ser, assim como um projeto e o edifício que foi construído. Aquele é o modelo, este a realidade. Mas quando Deus quis se encarnar, Ele escolheu a sua mãe. Nós reuniríamos em nossa mãe, se pudéssemos, todas as qualidades, virtudes e beleza, não é verdade? Muito mais Deus escolheu para sua mãe uma mulher perfeita, aquela que não se desfigurasse pelo pecado. É o único caso na história em que tanto o filho desejou a mãe, como a mãe quis o filho. É verdade que em Romanos 3, Paulo afirma que todos pecaram. E é verdade que todos os descendentes de Adão e Eva nasceram com o pecado original. Toda a raça humana precisa de redenção. Porém, Adão e Eva mesmo haviam sido criados imaculados. O Gênesis diz que ao criá-los, Deus viu como era muito bom. A Imaculada Conceição não implica que Maria não precisava de redenção. Ela precisava, tanto como qualquer um de nós. Só que ela foi resgatada antecipadamente, no primeiro instante da sua concepção. Nós recebemos os frutos da redenção de Cristo em nossa alma no batismo. Mas Maria foi resguardada do pecado por causa dos méritos da cruz de Nosso Senhor, que lhe foram oferecidos lá no momento da sua concepção. Para Deus não há tempo, tudo está presente ao mesmo momento. Certamente aquilo que Deus deu a Eva, criada imaculada, Ele não recusaria a sua própria mãe. Se fosse diferente, Adão e Eva seriam superiores à mãe do Filho de Deus. Eles foram criados bons, moralmente e espiritualmente, justos e sem pecado. É aquilo que a Igreja denomina de estado de santidade original, ou justiça original. Maria também foi preservada de todo o pecado durante a sua vida, por uma graça especial de Deus. Sendo a nova Eva, se pecasse seria como a primeira, aquela que foi criada imaculada, mas que veio a pecar. Maria vive uma vida de santidade, como Paulo diz que todos somos predestinados a sermos. Ela é como um ícone da nova criação. Assim como os que estão no céu já não pecam, porque estão cheios da graça de Deus, diante de cuja face se encontram, e isso não transforma a sua natureza de pessoas humanas em alguma outra coisa, por que Maria, a cheia de graça, não poderia ser preservada de todo o pecado, já aqui na terra, desde a sua concepção? Não se trata de mérito de Maria, mas de dom e graça de Deus. Para se tornar a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com os dons apropriados para a sua missão. Assim teve a liberdade de aceitar ser mãe do Salvador. Mas para isso ela precisava ter nascido na graça, imaculada, com uma vontade íntegra, santa e livre. Ela se torna assim a nossa esperança, de que um dia também poderíamos realizar o sonho de Deus para nós. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações e não deixe de conferir as nossas playlists.